Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão que recebe meus pequenos pensamentos e permite partilhar convosco esse momento tão importante de oração, intercessão, comunhão, principalmente, e estudo das Escrituras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ou primeira epístola de Paulo a Timóteo, no final do verso 10 ao verso 11 do primeiro capítulo. Depois de uma lista grande de pecados horrorosos, Paulo termina assim o verso 10 de 1 Timóteo 1. Para o que for conforme a sã doutrina, indo para o verso 11, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Você de fato conhece a Deus? Você tem entendimento da pessoa de Deus? Das Escrituras? Você compreende a si próprio? Sabe da sua necessidade desta palavra, dessa salvação? Entende, compreende os propósitos, os planos de Deus para a sua vida? A sã doutrina traz tudo isso. Sabemos que o Evangelho é a boa notícia de Deus, notícias alegres de Deus, a preocupação de Deus para com o homem. Falamos no último estudo sobre vários aspectos do Evangelho da Graça e fizemos uma pequena distinção do Evangelho da Graça com o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino pregado por Jesus, por João Batista, pelos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João e os primeiros capítulos, até o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mas quando nós falamos sobre o Evangelho, são mensagens de Deus para diferentes épocas, diferentes pessoas e diferentes fins também. As boas notícias de Deus começaram e foram transmitidas a Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, prometendo que esmagaria Satanás, dando assim a salvação, a vitória e resgatando aquele que crê. Também podemos conferir isso em Romanos 16, 20 e Apocalipse 20, verso 10. Porém, a essência do Evangelho está lá, mas a palavra Evangelho você não vai encontrar em Gênesis, capítulo 3, muito menos. Mas a essência está lá. É esta, é a ação de Deus em socorrer o homem. Com Noé, nos capítulos seguintes de Gênesis, logo no início, também existe o Evangelho, onde Deus pede para Noé construir uma arca, um grande barco, para salvar a si e a sua família. O Evangelho, a palavra Evangelho, não está lá em Gênesis, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, você não vai encontrar. Mas a essência está presente. Hebreus, capítulo 11, verso 7. O Evangelho foi pregado a Abraão, Gálatas 3, no verso 8. E este Evangelho pregado a Abraão não era o Evangelho do Reino, nem o Evangelho da Graça, mas era prometendo bênçãos por ter sido considerado justo diante de Deus. O Evangelho foi pregado também para a nação de Israel, que estava sendo presa e oprimida lá no Egito, na época de Moisés. Êxodo fala sobre isso. Mas em Êxodo também você não vai encontrar a palavra Evangelho, mas a essência do Evangelho, que é a ação de Deus em libertar, salvar, curar o povo de Deus. Êxodo 3, versos 7 e 8, Números 13, verso 26 e Hebreus capítulo 4, verso 2, verso 3. E para terminar, nós temos encontrado o Evangelho eterno, lá em Apocalipse, capítulo 14, no verso 6 e 7. São as boas novas, manifestada, pregada pela própria criação. E nela vamos encontrar vários aspectos do caráter da pessoa de Deus. Por exemplo, o testemunho da glória de Deus, você vai ver isso em Salmos 19, verso 1. A sabedoria e inteligência de Deus. Salmos 147, verso 4 e verso 5. O poder de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. E a bondade de Deus. Atos 14, verso 17. Perceba você
que há uma conexão com sã doutrina e o Evangelho, no verso 11, o Evangelho da glória. O Evangelho traz a sã doutrina, principalmente o Evangelho da graça. Nas cartas de Paulo à igreja, lá está a sã doutrina para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para a nossa vida prática. Se você tem dificuldade em saber o que é a sã doutrina, ou ainda tem uma vaga ideia, você não precisa ler tomos teológicos, perdendo tempo, horas, dias, anos. Você pode exatamente conhecer em tópicos o que é a sã doutrina. Quando Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala assim sobre o modelo da sã doutrina. Modelos são tópicos, são esboços. E nós temos que ter esse modelo, esse esboço, estes tópicos. E você vai encontrar isto bem aí no site da igreja. Eu vou mostrar como é. Você abrir o site da igreja, na tábua de cima, aqui na régua de cima, você vai ver identificação. Clicou em identificação, vai abrir uma outra página. Você vai procurar declaração de fé. Você vai de novo, clicou, abriu a declaração doutrinal de fé da igreja. Vai falar sobre a pessoa de Deus. Vai falar sobre as Escrituras, a Bíblia, a sua inspiração, sua autoridade. Isso são sã doutrinas. Você vai conhecer o Pai, vai conhecer o Senhor Jesus Cristo. Cremos na salvação de Jesus Cristo. São 92 itens, tópicos, abordando vários aspectos das sã doutrinas. É claro que você não vai estudar isso numa noite, mas são tópicos para você ficar consultando, para você estudar, para você ler cada dia, ler um tópico. Você vai conhecer mais das Escrituras, você vai conhecer muito mais de tudo aquilo que estamos falando sobre o Evangelho, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, sã doutrina. É simples, extrair, principalmente no site da igreja. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém?